A ata do Copom, divulgada nesta terça-feira, sinalizou algo que o governo espera desde o início do ano. No texto, o comitê prega cautela e parcimônia, mas aponta que a queda da inflação pode dar a confiança necessária para um corte na taxa básica de juros. A taxa Selic, hoje de 13,75% ao ano, é ponto de atrito diário entre o governo e o Banco Central. E Lula não tem poupado críticas ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto, indicado nos tempos de Jair Bolsonaro. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. Não existe explicação. A ata do Copom veio antes de uma aguardada reunião do Conselho Monetário Nacional, nesta quinta-feira, que deve aprovar uma mudança no sistema de metas de inflação. Um gesto que pode ser decisivo para os rumos da taxa de juros no futuro. O Ao Ponto de hoje discute o que deve mudar na política de definição das metas de inflação no Brasil, além dos sinais dados pelo Copom na ata divulgada ontem. Quem conversa com a gente é o repórter Manuel Ventura, da sucursal do Globo em Brasília, que conta os bastidores das conversas entre a área econômica do governo e o Banco Central. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 28 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Manuel Ventura, bem-vindo ao Ponto mais uma vez. Conta pra gente, o Conselho Monetário Nacional se reúne nesta quinta-feira para discutir metas de inflação. Em tese, o Conselho vai definir a meta para 2026 e reavaliar as metas para 24 e 25. Mas você apurou que o governo estuda uma mudança no modelo das metas, né? O que pode mudar, Manuel? Olha, Carol, hoje a meta de inflação ela é por ano, ela é anual, o ano fechado. Quer dizer, em 2023 tem uma meta de 3,25% nesse ano. Em 2024 tem outra, em 2025 outra e por aí vai. Essa é a forma como o governo define a meta de inflação nesse modelo de hoje. O que está sendo estudado e o que vai ser analisado na quinta-feira, com grande possibilidade de ser aprovado, é que a meta deixe de ter a necessidade de atingir o objetivo ao fim do ano. Quer dizer, no lugar de ser o fim o Banco Central tenha que atingir a meta no fim do ano fechado, tem um horizonte maior para que essa meta seja atingida. Então, a forma como a meta vai ser atingida, deixar de ser anual e passar a ter um horizonte maior. Só para lembrar, a Selic, o principal objetivo da Selic é atingir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central ele sobe a Selic e desce a Selic para atingir a meta de inflação. Hoje essa meta é 3,25%. E é por conta dessa meta, inclusive, considerada baixa por alguns integrantes do governo. O presidente Lula chegou a falar que essa meta estava muito baixa, sugerindo um valor um pouco maior, porque a meta envolve a dinâmica dos juros e é o que acaba definindo, ao fim, a política monetária do país. Agora, Manuel, explica pra gente na prática, no dia a dia não, mas em termos assim práticos, qual a mudança, a diferença entre esse modelo atual e a meta contínua? Qual é o horizonte de tempo para o cumprimento dessa meta, caso mude para esse novo modelo? Olha, o BC hoje tem que perseguir a meta no ano fechado, quer dizer, de janeiro a dezembro, ele vai ter que atingir aquela meta, e quando chegar em dezembro, ao fim do ano, vai ser calculado, na verdade, em janeiro, se atingiu aquela meta. Justamente o que está em discussão agora internamente no governo e vai ser levado para quinta-feira é qual vai ser o novo horizonte de verificação da meta. Se vai ser, por exemplo, 18 meses, 24 meses, ou um horizonte maior, indefinido, um horizonte de, ao longo do tempo, o Banco Central atingir aquela meta. O mercado, inclusive, que já dá como certo que essa mudança vai ser feita, espera que caiba ao BC, caiba ao Banco Central definir qual o horizonte de convergência para a meta de inflação, quer dizer, definir se prefere 18 meses, 24 meses ou ser um horizonte indefinido ao longo do tempo. E aí, Manuel, então a ideia por trás disso é que o Banco Central possa ser menos draconiano, digamos assim, no remédio para combater a inflação, né? Caso ela suba. Como esse horizonte é um pouquinho mais amplo, a ideia por trás desse plano do governo é que o Banco Central não precise dar um remédio tão amargo, aumentar tanto a taxa de juros, caso a gente tenha um repique de inflação, é isso? É isso, reduzir as incertezas, reduzir a volatilidade da política monetária e dar um pouco mais de suavidade para os procedimentos da política monetária, porque quando o Banco Central precisa seguir uma meta
anual, o Banco Central imagina, por exemplo, que a previsão de que, por exemplo, nesse ano, de que vai ter uma inflação maior no segundo semestre, uma inflação maior em dezembro, por exemplo. E aí o Banco Central acaba sendo necessário fazer os movimentos da política monetária para conter aquela inflação que está prevista. Agora, se o horizonte deixa de ser até dezembro e passa a ser em 12 meses, os próximos 12 meses, aquela inflação do fim do ano que eu mencionei, ela pode estar menor no início do ano que vem e vai passar a ser considerada. Então, o Banco Central consegue fazer uma dinâmica mais suave do ciclo da política monetária. O Banco Central, o Brasil, estava com juros em torno de 2% ao ano no auge da pandemia, subiu para 13,75% ao ano, que é agora, e espera-se que inicie uma queda. Ou seja, são movimentos muito fortes, tanto na queda quando ocorreu lá atrás, quanto o aumento agora para 13,75%, que já permanece em algumas reuniões. Além dessa mudança que, como você disse, provavelmente vai ser aprovada, tem possibilidade de revisão das metas já estabelecidas para 2024 e 2025? Olha, essa possibilidade ela começou a ser discutida no início do governo. Como eu falei, o presidente Lula criticou a meta de inflação de 3,25% e depois de 3% para 2024, 2025, falou que algo em torno de 4% era melhor, mas acabou que essa questão enfraqueceu dentro do governo e não há essa possibilidade, não está mais em discussão essa possibilidade de mudar a meta numericamente. E, inclusive, se você estabelecer um horizonte maior para o cumprimento da meta, essa discussão ela perde um pouco de relevância, porque vai se discutir qual o horizonte de cumprimento da meta em si. Eu não sei se foi para algum de vocês que eu vi uma frase esses dias, que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juros de 20%. Ora, eu não sei se foi verdade, se ele disse isso, mas no mínimo, uma coisa não razoável de ser dita. Porque se a meta está errada, muda-se a meta. O que não é compreensível é imaginar que o empresário vai tomar dinheiro emprestado a essa taxa de juros. Manuel, hoje o Banco Central tem que prestar contas à sociedade sobre o cumprimento da meta de inflação de pelo menos 3 formas, né? Uma delas, ao final das contas, é que se a meta não for atingida, o BC tem que enviar uma carta ao Ministério da Fazenda se explicando. Essa prestação de contas também seria alterada caso a gente tenha uma meta contínua de inflação, não faria mais tanto sentido uma prestação de contas anual, né? Pois é, hoje de janeiro a dezembro, como a gente tem falado, e em janeiro do ano seguinte, o IBGE divulga a inflação do ano anterior, e aí, com o resultado dessa inflação, o Banco Central precisa divulgar uma carta aberta dirigida ao Ministro da Fazenda, em que ele explica por que a inflação ficou acima ou abaixo dos limites da meta. A meta de inflação ela tem um limite de tolerância para cima e para baixo de 1,5 ponto percentual, e o Banco Central precisa explicar por que se descumpriu essa tolerância, por que isso aconteceu. O presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, já teve que escrever essa carta 2 vezes. Escreveu essa carta para o ministro Paulo Guedes no ano passado e escreveu para o ministro Fernando Haddad também nesse ano, os motivos que fizeram a inflação ficar acima da meta recentemente. E o que está discutindo agora é como não vai ser mais essa meta anual, como que o BC vai continuar prestando contas para a sociedade em caso de descumprimento da meta. Uma possibilidade é que, se houver um tempo longo, e aí precisa definir que tempo longo é esse, qual é esse limite temporal de a meta ficar fora dos limites máximos ou mínimos, o BC se explicar por que isso está acontecendo. Então a carta deixaria de ser feita em janeiro, por exemplo, e ela passaria a ser feita em momentos em que a inflação descontrolar muito. E o BC também presta contas à sociedade por meio do relatório trimestral de inflação, inclusive nessa semana tem uma nova versão do relatório, e a cada semestre para o Senado Federal, o BC precisa prestar contas. Uma possibilidade também é que a forma de prestação de contas ali para o Senado seja aprimorada para deixar claro esse cumprimento da meta.
Agora, Manuel, explicando um pouco algumas engrenagens aí do Conselho Monetário Nacional, ele é composto por 2 ministros, Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, justamente quem tem demonstrado mais resistência à mudança das metas de inflação. Como que fica esse debate? Em tese é 2-1, né? Mas funciona dessa forma? Em tese é 2-1, sim, funciona dessa forma, o governo tem maioria para conseguir fazer a mudança, inclusive porque a mudança na meta, para fazer essa mudança, é preciso que o presidente da República edite um decreto para efetivar isso é por meio de um decreto, ou seja, cabe ao governo fazer a mudança, não cabe ao Banco Central, cabe ao Banco Central perseguir. Inclusive o presidente Campos Neto, ele já disse nos bastidores em conversas com o ministro Fernando Haddad e com outros integrantes do governo, que seria a favor, sim, de ter uma meta contínua, né, que eles chamam essa meta, porque ele acha que a meta anual ela traz uma volatilidade maior, mas publicamente ele disse que talvez não seja esse o melhor momento de fazer, por conta ainda das incertezas com relação à inflação e com relação ao andamento da Selic. Mas o fato é que se o governo tomar de fato a decisão na quinta-feira de mudar o sistema das metas, essa decisão vai ser tomada independentemente do voto do presidente do Banco Central, porque cabe ao ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que compõe o Conselho Monetário Nacional, tomarem essa decisão e eles são maioria nesse caso. E aí, Manuel, como é que o mercado está vendo essa possibilidade de mudança no modelo de metas de inflação? Olha, o mercado já está dando essa mudança como sendo certa que vai acontecer e de maneira positiva, como por exemplo, porque avalia que isso vai institucionalizar uma coisa que o Banco Central já faz, que é olhar um horizonte relevante da inflação, não olhar apenas até dezembro, mas olhar um horizonte relevante de 6, 12 ou 18 meses. Também o mercado acha que isso é importante porque ele pode eliminar uma necessidade de todo ano ter que definir qual é a meta de inflação para 2 anos depois, para 2 anos à frente. Isso sempre causa uma incerteza porque todo ano o governo federal precisa ficar definindo essa meta, isso gera desancoragem das expectativas, ou seja, as expectativas elas se desestabilizam por conta dessa discussão e também porque o Brasil vai caminhar, se isso for feito, para o padrão. Os países que têm sistema de metas de inflação, quase todos eles têm um sistema de metas móvel, um sistema de meta que não é no calendário. Praticamente só o Brasil que tem esse sistema entre os países relevantes que tem metas dessa forma. Então, o Brasil estaria alinhado com essa mudança às melhores práticas internacionais e é isso que o mercado avalia nesse momento. Apesar do mercado se mostrar bastante favorável e já está precificado, como diz no jargão do mercado, a mudança do sistema das metas, a ressalva que o mercado faz é com relação a qual meta perseguir. Hoje está definido, a gente já falou, que é 3,25% em 3% e 3% em 2024 e 3% em 2025. Essa é a meta de inflação. Seria muito mal recebido no mercado uma mudança nesses valores. Uma mudança, por exemplo, para a meta contínua passar a ser de 4% ou de 3,5%. Essa mudança seria mal recebida no mercado, que, por outro lado, vê com bons olhos a questão da mudança do sistema de metas para ser a meta contínua, como é falado dentro do mercado tecnicamente. Sobre a política monetária, é importante destacar também, o Copom destaca que o comitê avalia que a diferença entre os anúncios do governo e a expectativa do mercado, levando em conta prazos mais longos e caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que tende a ser mais lento, isso requer parcimônia e cautela na condução da política monetária. Ou seja, já não é a primeira vez que o Banco Central sinaliza e indica que se precisa de parcimônia e cautela. Esses termos vivem aparecendo, têm aparecido com frequência nas últimas reuniões do Copom em relação aos próximos passos a serem seguidos, até por causa dessa diferença do que vem em termos de anúncio do governo e a prática que o mercado tem observado. Não, a gente ainda falando de Banco Central, dá uma notícia que a gente está gravando aqui o episódio na terça-feira e chegou a ata da reunião do Copom que deu algum sinal de que talvez em agosto possa ter uma redução nos juros. O comunicado inicial da semana passada foi muito duro, chegou a ser criticado dentro do governo. Como que o governo recebeu essa ata que chegou na manhã de terça-feira? Olha, o governo recebeu com um sentimento de que, de fato, houve um alívio no tom
mas ao mesmo tempo criticando o fato de que o comunicado da semana passada, da quarta-feira, veio muito diferente nesse aspecto da ata, porque o governo deveria ter um alinhamento de um comunicado já deixar claro que os juros vão cair em agosto. Isso não foi bem recebido porque o governo acha que deveria ter um alinhamento mais claro. A própria ministra do Planejamento, a Simone Tebet, falou isso. Ela disse que é ruim